Você que não veio, não perca a oportunidade de ter a sua fé ativada, né? A nossa fé é uma construção. Está sendo construída a nossa fé, irmãos. Todo tempo a nossa fé está sendo construída. Quem tem filho criança, né, como eu tenho a Beatriz, que vai fazer o CCC, está ali atrás se escondendo, vai fazer o CCC. Veio, pai, está aqui para me preencher do CCC e CTL. Sabe como é uma carta branca, uma criança, né? Tudo vai sendo construído pouco a pouco. E constantemente nós somos, como pais, desafiados a transferir a fé que nós construímos em nós. Que uma coisa é construir, outra coisa é transferir. Como uma herança, a fé também você consegue transferir. E eu, pensando nessa ministração, tem uns dias que Deus está me falando sobre ela. Eu coloquei um tema, construindo uma fé transmissível, ou transferível, como você preferir, que transfere de uma pessoa para outra. E muito do que eu prego é o que eu vivo, é o que eu vejo, são as experiências que eu tenho em Deus. E eu peço a Deus que tenha muitas experiências, né? Conversando com o Mário ali à porta, ele disse, pastor, quem vai pregar hoje? Eu digo, sou eu. Algum problema? Não, pastor, eu estou aqui para receber. É um milagre, né? Ter uma palavra, né? Hoje, domingo pela manhã, eu estava no monte. Quem aqui não foi ao monte ainda? Orar conosco, todas as 6:30 da manhã, nós reunimos no Monte Carmelo. É uma bênção, né? Joemilson? Uma bênção, né, Joemilson? Foi hoje com a família, né? Com o filho e com a esposa. Você está sendo impelido aí, não é? Você que ainda não foi por algum motivo. É maravilhoso acordar domingo, 5 horas da manhã, viu, Adilson? Você que já acorda todo dia, 5 horas da manhã, para trabalhar, diz, pastor, domingo também? Não, fique livre, não é? Fique livre, para nós é um privilégio, não é? Se você entender, viu, Cleito, na sua escala, José, eu sei o John, eu sei os que não foram ainda, o Júlio César, o Wesley, se você entender, e o Rafael, nós já estamos há 3 domingos indo, né, Getúlio? Cadê o Getúlio? 3 domingos que nós fomos, 3 domingos que nós estamos orando ao monte, consecutivamente, orando pela nação, orando e crendo que é um novo tempo que o Senhor está gerando. Das nossas orações no monte, esses dias nós fizemos a retrospectiva, o Ricardo estava lá também, né? O Oswaldo vai, né, Oswaldo? Domingo que vem. Fizemos uma retrospectiva desses últimos 6 anos ou 7 anos que nós fomos ao monte, da quantidade de milagre que Deus fez nas nossas vidas, no nosso meio, não é? A quantidade de pastores que saíram do nosso meio, não é? Hoje eu encontrei o irmão do Jadson, o Jadeilson, posso estar errado, Jadeilson, acho que é isso. Jadson hoje é pastor em Colinas, orava com a gente no monte. Zigomar hoje é pastor em Miranote, orava com a gente no monte. Remi é pastor no Cidade Jardim, orava com a gente no monte. Pastor Antônio Filho é pastor no Teotônio Vilera, orava com a gente no monte. Quem mais, Ricardo? Lembra aí? Pastor Asman, né? Pastor Asman, pastor Alamin. Pastor Vanderlei foi enviado para os Estados Unidos, orava com a gente no monte. Pastor da Esperantina é o sogro da Raquel. Cadê a Raquel? Está aí. Pastor Jairã orava com a gente no monte. Então, o ribuliço santo que Deus fez em nosso meio, pela oração dos santos e pela fé que nós temos, irmão, construindo dia a dia. Construindo dia a dia. E nós não vemos o resultado dessa fé. Às vezes no dia a dia, né?
Porque é uma construção, né? Quem constrói uma casa faz o baldrame. Uma vez eu fui orar na casa do Rogério, e aquele loteamento só tinha algumas casas. E ele, vamos ali orar na minha casa. Chega lá, tinha um baldrame. Ele, pastor, aqui eu já gastei 80 mil, um valor assim. Um valor expressivo. Posso estar enganado do valor. Pastor, eu já gastei esse tanto de dinheiro, e aí só tem um baldrame feito. Não, Rogério. Tanto de dinheiro que tu já gastou, só deu o baldrame. Ele foi, pastor. Agora tem que orar para Deus mandar o restante do recurso. E pela glória de Deus a gente chega a ter uma casa linda. Quem conhece a casa do Rogério sabe que foi pela fé e que Deus moveu o céu. É como uma construção, a fé vai sendo construída pouco a pouco. Uma criança, ela precisa ser impressa a fé nela. A fé nela. Nós vamos construindo pouco a pouco. E eu lendo Hebreus, e não dá para falar de fé sem ler Hebreus. A Bíblia toda, você vai ter muitos exemplos de fé. Mas eu quero que você abra Hebreus 11. Porque a Bíblia é taxativa, né? Quando se fala de fé em Hebreus, ela diz assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. É o autor de Hebreus dando um conceito para a fé. Mas cada um tem uma experiência de fé. Cada um tem uma construção de fé. Se você está aqui hoje na igreja, domingo, dia 30 de janeiro, é porque a sua fé te conduziu até aqui hoje. Tudo que você viveu de experiência em Deus, ou de ouvir a voz de Deus, ou de obedecer à voz de Deus, construiu a tua vinda até aqui. É em cima desse alicerce que você está. E essa palavra tem dias que tem falado comigo. E eu conversei com Deus, e digo, Senhor, como é que transfere? Já ouvi o pastor Luiz Hermínio falando que a fé não é a crença, a fé é a identidade da pessoa espiritual, não é? Quem tem fé é um homem de fé, né? Márcia, mas tu é mulher de fé. Pensa como tu é mulher de fé. Você tem uma identidade. Pastor Nonato fala, onde tem muito recurso, tem pouca fé, mas onde tem pouco recurso, tem muita fé. Conversando sobre as coisas da África, e ele contando como os irmãos da África dependem da fé, porque não tem o medicamento, não tem a farmácia na esquina para comprar o remédio para dor de cabeça. Então, ora e Deus cura, ou fica com a dor de cabeça. Porque não tem um tratamento, não tem um médico, não tem alguém para buscar, para trazer a saúde. Então, porque não tem um recurso, tem que ter uma fé que substitui o recurso. Nós estamos acostumados com o recurso e abandonando a fé. Do contrário, o Senhor quer construir uma fé inabalável em nossas vidas. E uma fé que eu possa transferir para as outras pessoas, que eu possa transferir para os meus filhos, que eu possa transferir para os meus liderados, para as pessoas que me acompanham, que eu possa transferir para a minha esposa, uma fé transferível. E eu lendo mais na frente Hebreus 11, vou começar o 8, que fala de Abraão. Diz assim, Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, Deus estava construindo em Abraão uma fé. Primeiro uma palavra, vai para onde eu vou te mandar. Quem já pegou o carro com a esposa, e a minha esposa gosta disso, meu filho, minha filha quer comer aonde? Não, meu filho, vá, eu vou decidir. Dá vontade de parar o carro e dizer assim, meu filho,
É para cá, para cima, é para baixo? Para onde tu quer ir? Me dá a direção, porque nós precisamos de direção. Mas Abraão não recebeu a direção precisa. Ele disse: vai, sai desse lugar e vai para onde eu vou te mandar. E assim foi a palavra que Abraão recebeu. E começou a construir uma fé em Abraão. E aí versículo 9 diz assim: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e o edificador é Deus. Versículo 11: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Abraão tinha uma promessa tão real na vida dele, que ela alcança Sara, sua esposa, porque está envolvida na mesma palavra, na mesma promessa. E nós precisamos entender isso, irmãos. A promessa que há sobre a igreja Kadosh de prosperidade, que muitos já falaram e que muitos a gente ouviu, alcança você. A prosperidade da Kadosh, a prosperidade da cidade, alcança você. Você está envolvido nessa. A promessa sobre a vida do seu pastor te alcança, e por isso você tem que orar para que seu pastor acerte. Por isso eu oro pelo pastor Raimundo Nonato. Senhor, apresenta o pastor Nonato e a pastora Maria de Jesus, seja com eles, guarde ele. E a promessa que havia em Abraão alcançou Sara, porque se você voltar em Gênesis 15, Gênesis 18, Sara, quando recebeu a visita de anjos, Sara não julgou ser verdade aquela promessa, porque estava com idade avançada. E nós, por conta do cenário, das circunstâncias, nós somos tendenciosos a abandonar a nossa fé. Alguém que repetidamente vem ouvindo notícias ruins, naturalmente vai desfalecendo a fé. E constantemente nós precisamos ser ministrados de fé. É como cortar o cabelo, Júlio César. Você vai ter que voltar a cortar o cabelo lá, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, de mês em mês. É como cortar a unha. Assim a igreja precisa ser ministrada em fé. Assim eu preciso ser ministrado em fé. Constantemente eu preciso relembrar o que o Senhor fez, que Ele é comigo, o que Ele não me abandonou, o que Ele me protegeu. Constantemente eu preciso olhar para ver o que Deus fez em minha vida, para ser alimentado em fé. Trazer a verdade, que é o Deus presente em nossas vidas, para eliminar toda a incredulidade. E Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão recebeu pela fé, então diz, pela fé Abraão recebeu poder para gerar um filho. E quem gerou o filho? Foi Abraão ou foi Sara? Sara. Mas pela fé de Abraão, a Sara deu à luz o filho. Porque Sara olhou para ela e disse: esse aqui não. Esse velho não dá mais conta não, gerar nada. E eu, sendo velha, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 18. O anjo perguntou: onde está Sara, sua mulher? Gênesis 18, versículo 9. E perguntaram ali na tenda. Respondeu ele: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. E Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou:
depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Sara olha para o marido, olha para ela e diz: não, aqui não, esse mato não sai mais coelho. Acabou. Só que quem prometeu tem poder para fazer muito mais do que ela imaginava. De tanta notícia ruim, de tanta esterilidade nessa área, Sara esqueceu a prosperidade que ela vivia e todos os milagres que o Senhor tinha feito na vida deles, por onde eles andaram, tantos reis que eles venceram, combateram, toda a riqueza que o Senhor acrescentou. Só nessa área ainda não tinha acontecido o milagre, e isso deixou ela sem acreditar na promessa. Irmãos, se tem hora que a gente está assim, nem sempre a gente está ardendo em fé. Às vezes a gente caminha pela fé de outra pessoa. Nesse momento Sara precisou da fé de Abraão. Tem dia que você precisa de alguém para te fortalecer em fé. Tem dia que o milagre da tua vida vai ser conduzido para outra pessoa. E por isso que é bom você estar em comunhão com quem ouve a Deus, andar com quem obedece a Deus, quem escuta a palavra de Deus, se aconselhar com quem escuta a palavra de Deus, porque você vai encontrar um suporte em fé, e Sara encontrou de Abraão. Esses dias eu estava com minha esposa em casa, e mês de janeiro para advogado tem um recesso, e tem uma luta para voltar os prazos a tramitar, sair os alvará, e aquela luta para que conseguisse trazer o recurso para casa, e um desafio, conversando com o cliente, e aquele negócio marcando, e eu disse: quer saber, minha filha, eu não vou mais me aperrear não, vou deitar e vou dormir. Deus dá os seus enquanto dorme. Ela diz: meu filho, Deus está mandando me ajoelhar e orar, para abrir esse negócio. Eu digo: pois ora, que eu vou dormir, que eu estou cansado. Ela foi para lá, orou, deitou, botou o joelho no chão, e eu fui cochilar. Daqui a pouco, recebe a notícia: doutor, recebeu o negócio aqui, está no escritório, vem buscar. E eu digo: ô Senhor, obrigado, pela fé da minha esposa, eu fui alcançado. E quantas vezes ela não foi alcançada pela minha fé? Quando eu disse: minha filha, eu vou ser pastor lá em Campestre. Ela dizia: é, Campestre? Eu digo: pois é. Estou orando por Campestre, Deus já me deu uma visão, e aquele negócio, vi teu pai e tua mãe na igreja, e eu acho que é lá em Campestre. Ela diz: meu filho, não tem nada com Campestre, mas eu estou orando por lá meu pai já foi vice-prefeito, lá tem história, papapá. Um belo dia eu estou aqui na igreja, já era nesse templo, no outro templo, e o pastor Donato disse: quem está aqui orando por Campestre? Levantei a mão, ninguém mais estava levantou a mão. Eu digo: sou eu, só eu que estou orando por Campestre. Vem aqui na frente quem está orando por Campestre. Ele diz: eu encontrei o pastor de Campestre. E eu digo: meu Deus, agora eu estou arrumado. Fui para frente, orando por Campestre, e de lá, tentei ir para Campestre umas 2 vezes, para fazer uma célula lá, não consegui. E o pastor Vanderlei um dia me encontrou e disse: meu filho, você tinha coragem de ser pastor em Campestre, o Ayrton Senna é bem pertinho. Campestre é 50 quilômetros, 70 quilômetros, Ayrton Senna só é 10. Começa uma obra lá no Ayrton Senna, que o pastor Lami vai sair, e nós fomos lá para ser pastor naquele lugar. De uma decisão de fé, de oração, eu digo: pastor, nós vamos. E lá iniciou uma igreja que está lá até hoje. De lá nasceu outra, a Casa de Deus, que é o pastor Antônio Filho que está lá. E uma decisão de fé que foi construída em meu coração, frutificou. E às vezes você vai caminhar pela fé de outros. E assim está em João, em Marcos 2,5 e em Marcos 4,40. Marcos 2,5. Jesus vê aqueles amigos sendo carregados na maca. Marcos 2,5. Vendo a fé que eles tinham. Deixa aí. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus
não vê a fé do paralítico, ele vê a fé dos amigos, que estavam carregando o paralítico na maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: ei, tu está curado. Muitas das vezes, nós seremos conduzidos pela fé de outro. Creio que esse paralítico não tinha mais energia para buscar. Esse paralítico não tinha mais onde buscar a fé. Mas os amigos dizem: eu sei onde eu te levar, que tu vai ficar curado. Eu sei que se a gente chegar lá, levar naquele homem, ele vai orar e você vai ficar curado. E pela fé de outro, eles já foram alcançados. Desconfie. Se ninguém está chegando até você e pedindo oração, Max, desconfie, Osvaldo. Se ninguém está chegando para você, diz: Osvaldo, ore por mim. Desconfie. Se você não está trazendo ninguém, Márcio, para a igreja, Jefferson, desconfie. Se a tua fé, John, não está conseguindo trazer ninguém para Cristo Jesus. Porque a fé que nós temos tem que ser uma fé que alcance outras pessoas também. Jesus não fez mais nada além do que isso, do que transmitir o evangelho, transmitir a fé, transmitir para aqueles discípulos o que ele cria, transmitir isso para eles, para que eles fossem alcançados em fé, porque ele sabia que ia voltar para o Pai, e eles precisariam daquela fé, e ia deixar o Espírito que ia ser o Consolador, que ia ser o que ia testificar a fé, mas que eles precisavam buscar. E nós precisamos ter essa fé em nossas vidas, uma fé ao ponto que eu possa compartilhar para as outras pessoas e ser transmitida para outras pessoas. Assim foi a mulher samaritana que encontrou Jesus em João 4. Não precisa passar o versículo todo, o capítulo todo não. Em João 4, eu vou parafrasear para ficar mais enxuta. Ela encontra Jesus no poço, e aquele homem pede água para beber. Ela não conhecia. Ele disse: mulher, se tu soubesse, homem, que tu está pedindo água, ele te daria água viva, e ia jorrar da tua vida e nunca mais ia acabar. Cadê teu marido? Marido? Que marido? Disseste bem, tu não tem marido. E ele começa a desvendar a vida daquela mulher. E começa ali uma construção de uma fé verdadeira. E aquela mulher disse: uau, eu encontrei o homem que eu ouvia falar, dos profetas ouvia falar. Eu encontrei ele. Vou voltar em Samaria e vou buscar todo mundo para ouvir a mensagem que eu ouvi, porque eu encontrei Jesus. E conseguiu, aquela mulher com a má fama que tinha, conseguiu transferir a fé que ela encontrou, conseguiu jorrar água limpa em outras pessoas, e toda aquela cidade veio ver Jesus. E eu creio que houve um rebuliço santo naquela cidade, uma transformação, um avivamento. As coisas não foram mais as mesmas, porque onde Jesus chega, tudo muda. Nós precisamos, irmãos, de tempo em tempo, avaliar nossa fé. Que tamanho é que está a nossa fé? Que fé é essa que eu não consigo trazer ninguém para Jesus? Que fé é essa que eu não consigo transferir para ninguém? Que fé é essa que ninguém pede oração para mim? Que fé é essa? Desconfie. Que fé é essa que eu não oro pelos enfermos? Ninguém vê em mim um homem, uma mulher de Deus que possa me trazer para Deus? Que fé é essa que não está produzindo frutos? De tempo em tempo eu preciso fazer um exame na minha fé. Naamã foi curado também pela fé testemunhada de outra pessoa. Está em 2 Reis 5. A escrava diz para sua senhora, 2 Reis 5:3: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aquela menina, mesmo escrava, mesmo longe da sua cidade, tinha uma fé capaz de transferir e alcançar outra pessoa, uma fé capaz de ser transferida para outra pessoa, com uma só palavra: se o meu senhor, senhora,
soubesse que lá na minha cidade tem um homem que é poder de Deus, ele ia lá na quarta do poder e ele ia receber o milagre dela. Se meu amigo soubesse que se ele fosse para a igreja, para o encontro, ele ia consertar o casamento dele, ia arrumar a vida dele financeira, ele ia ficar curado. Se ele soubesse que fizesse o CCC, o CTL, se santificasse, que Deus ia fazer uma transformação na vida dele, que tudo que ele está vivendo hoje ia ficar no passado, Deus ia iniciar uma restauração santa na vida dele, e isso ia transformar a vida dele. Quantas pessoas você já conseguiu? Esse ano, quantas pessoas você já conseguiu trazer para a igreja? Irmão, ó, José, Cleito, estou bom de nome. Eita, Jesus, obrigado. Ramon, aleluia. Quantas pessoas nós conseguimos trazer para esse Deus que transformou a minha vida, que transformou as nossas vidas? Quantas pessoas nós conseguimos transferir a fé que nós recebemos do Espírito Santo pela graça de Deus em nossas vidas, que foi uma fé transformadora? Nós precisamos sim, irmãos, compartilhar a essa fé eficaz que nós recebemos de Deus. Uma fé eficiente para sanar, para curar. Curar o nosso financeiro. A fé eficaz que está em Filemão. Filemão 6, 1:6. Que oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. A essa fé eficaz que nós recebemos e que nós compartilhamos com as pessoas, essa fé eficaz, que foi eficaz para curar minha alma, que foi eficaz para curar a minha profissão, a fé eficaz, que foi eficaz para curar a minha família, para curar a minha cura física, a essa fé que eu creio que foi eficiente para arrumar a minha casa, a minha parentela, a essa fé eficiente que eu encontrei, que chegou na minha casa e transformou a minha história, a minha descendência. Eu preciso achar o caminho de compartilhar essa fé. Eu construí, irmãos, eu não posso estar satisfeito, que Ele vem e não demora, e se Ele encontrar quem nós amamos, ainda em apostasia, ainda fora dos caminhos do Senhor Jesus, talvez não encontre salvação. E nós temos uma responsabilidade, irmãos, já que nós recebemos, porque quando nós recebemos essa transformação financeira, Ribamar, quando nós recebemos essa transformação no nosso casamento, Márcia, quando nós recebemos a transformação na alma, a cura na alma pela fé, nós também recebemos uma comissão, uma responsabilidade de pregar o Evangelho para toda e qualquer criatura. E se eu não estou fazendo, eu estou vivendo só uma parte do que eu fui chamado para viver, e a minha fé vai desfalecendo, porque tudo que é compartilhado cresce, irmãos. Tudo que é compartilhado aumenta. Compartilhe uma foto, tira uma foto, você quer que ela ande o mundo todinho, é só compartilhar uma vez. Não é assim? Um vídeo, né? Pode ser uma fake news, você compartilha uma vez, ela corre o mundo todo. E tem um período que a gente foi conduzido para a igreja pela fé dos outros, irmãos. Mas chega a hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Nós que recebemos esse cajado de fé, que transformou as nossas vidas, e agora nós testemunhamos do poder transformador do Evangelho em minha vida. Eu agora tenho a fé suficiente para que Ele faz em minha vida. Eu preciso ter agora uma ousadia de fé para alcançar o perdido.
com a minha fé. Você é você. Você é aí que foi alcançado pela fé. Você é aí que o Senhor transformou. Onde você encontrou essa timidez? Marcos 4:40 diz assim, a palavra de Deus, Jesus questionando os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Tudo é possível aquele que crê. Marcos 9:23. Marcos 4:40. Vocês estão 40, né? Que eu falei primeiro. Marcos 4:40 e disse: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Porque vocês estão tão com medo, né? Outras versões dizem: por que vocês têm medo, não é? Vocês não têm fé ainda? O que tem oprimido a sua fé? O que tem te paralisado de viver os milagres, para que você possa então ser um milagre expresso, que a tua vida seja o testemunho de milagre para outras pessoas? O que tem te paralisado na construção da tua fé? Onde engatou, onde deixou, onde tu ficou amarrado? O Senhor quer te dizer hoje: tudo é possível aquele que crê. João 14:2 diz: eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Amém? Quem crê no Senhor Jesus faz as obras que Ele faz. Amém? Aleluia. Mas tem um detalhe, irmãos: fará ainda maiores do que esta. Por quê que fará maiores do que esta? Porque eu estou indo para o Pai, irmãos. Porque eu estou indo para o Pai, e agora você tem internet, você tem carro, você tem o Espírito Santo que habita em cada um de vocês. Você tem agora recurso que eu já lhe dei. Você tem como ir de moto, de carro, de bicicleta. Você tem como ligar, você tem como fazer vídeo na internet, como o Ramon faz. Você tem como fazer obras maiores. O que tem te paralisado a alcançar os perdidos? O que tem te prendido a transmitir a fé que operou milagre na tua vida, para que você consiga fazer obras maiores, para um propósito somente: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Quem vive em fé recebe essa promessa: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e vocês, o que pedirem em meu nome, eu farei. Você vai pedir para o Pai vai fazer, o milagre vai acontecer na tua vida, com um propósito: para que Jesus seja expresso em teus milagres. Tem pedido milagre, e o milagre não tem acontecido? Pergunte para o Senhor se o propósito do milagre é que Jesus seja glorificado na tua vida, ou se aquilo não vai te levar para outros caminhos. E tem caminhos que para o homem é bom, Ribamar, mas para o Senhor é caminho de morte. Tem coisa que a gente pensa: rapaz, se der certo, eu mudo a minha vida. Lembro, eu arrumei um emprego em Balsa, a pastora estava aqui em Imperatriz, e eu digo: agora dei certo, achei uma cidade maravilhosa. Minha esposa vem para cá, não era nem casada ainda. Nós vamos casar e vamos morar em Balsa. Procuramos uma casa, encontramos uma casa, vamos comprar a casa. Encontrei a cidade de prosperidade. Deus trancou as portas, não conseguimos ir. E eu creio que o propósito de Deus era aqui em Imperatriz, irmãos. Que aquele caminho para mim era um caminho que eu imaginava que ia ser um caminho de bênção. Mas Deus tinha um caminho maravilhoso aqui nesse lugar. E, irmãos, quem crê no Senhor, crê também que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quem crê no Senhor não é como alguém que ora e pede para que Deus faça algo que eu quero. Não é só isso, irmão. Quem crê no Senhor se submete também à vontade dEle sobre as nossas vidas.
o senhorio dele em nossas vidas. Peça, 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 bata, 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 e vos será dado. Sim, esse é o nosso papel. Mas quem crê no Senhor, escuta também a voz dele, discerne um não também do Senhor. Como Jesus mesmo, quando pediu, Pai, afasta de mim esse sofrimento, não quero ir para a cruz. Minhas palavras. Mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é fé, irmãos. É entender que ainda que o que não acontece em minha vida, depois de eu ter pedido, a vontade do Senhor está sendo estabelecida, e eu creio que ela é boa, perfeita e agradável. É uma construção madura que eu recebi, que não é mais a minha vontade, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu oro a Deus, eu peço, eu intenciono a minha vontade, mas escuto a voz de Deus, vejo os sinais que o Senhor tem para a minha vida, escuto as palavras proféticas, e vão se cumprindo na minha vida a vontade dEle, e assim vai ser na sua vida, assim vai ser na sua vida. E nem sempre, irmãos, o cenário está favorável, nem sempre você está caminhando. Obrigado, Mário. Nem sempre você está caminhando de bênção em bênção. Nem sempre o seu caminho há uma confirmação de vitória em vitória. Mas mesmo do jeito que você está, mesmo nesse cenário desfavorável, há algo a ser feito. E o que você tem feito nesse cenário desfavorável? Ezequiel 37, do 1 a 13. A mão do Senhor estava sobre Ezequiel, o Espírito levou ele a um vale cheio de ossos. E lá ele olha aquele vale cheio de ossos. E naquele lugar de sequidão. E tem hora, irmãos, que o diagnóstico é de sequidão. A mensagem que você está recebendo é de aridez, é de osso seco. Parece que não vai acontecer mais. Mas nesse momento, você precisa ter a fé madura para entender que ainda que aquele cenário seja desfavorável, o Deus que você crê é capaz de fazer carne naqueles ossos. E o Senhor diz para Ezequiel, então ele me disse, versículo 4, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Quem você é no vale, o que tu tem feito num tempo difícil, profetiza, declare, tu é boca de Deus, tu é o agente de fé da terra. Se o médico diz que é para a morte, mas você diz, o Senhor tem a última palavra, eu declaro vida. Você vai ser constantemente, irmãos, colocado em situações difíceis, para que a sua fé seja provada e levada a níveis mais altos, porque é na prova que você é colocado em níveis mais altos, é nesse momento que a tua fé é testada a níveis mais altos. Uma igreja forte, um homem e uma mulher forte em Deus, profetiza em tempos difíceis, quando não dá para semear, quando não dá para plantar, não dá para regar, mas dá para falar, profetiza, tem vida, há vida,
vai sair desse lugar, vai curar, vai restabelecer, vai voltar, não vai divorciar, vai viver em nome do Senhor Jesus. Nós somos sim a resistência de fé da terra. Nós fomos escolhidos para ser a boca de Deus nesse lugar, e nós seremos em nome do Senhor Jesus. Nós seremos em nome de Jesus. Somos nós, o Senhor nos escolheu para ser a reserva de fé também nesse lugar. As pessoas vão chegar nesse lugar e vão encontrar uma igreja cheia do azeite, velando pelo Senhor e cheia de fé, crendo no milagre. Enquanto o Senhor não voltar, enquanto ainda tiver vida, o Senhor vai declarar vida em nome de Jesus. O que tu tem feito? O que tu tem feito no vale? O que tu tem feito no vale, na dificuldade? O que tu tem produzido de fé nesse momento, nessa dificuldade? O Senhor tem te levado agora a lugares que você vai precisar exercitar a sua fé para que você colha milagres. Você vai precisar exercitar a sua fé para que você colha milagres. E eu sei que alguém que por muito tempo ora, por muitos anos ora, é natural da fé ir desfalecendo. Uma coisa é que você ora e não chega, ora e não chega, é natural. Por isso que a gente precisa ser ministrado. Irmãos, é um privilégio ser ministrado. Por isso você precisa sentar e escutar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar, porque é maravilhoso poder ser ministrado por Senhor. Ter o Senhor falando conosco através de alguém é maravilhoso, é um privilégio. Nem todo país isso é possível, nem toda nação isso é possível, nem todo mundo na terra recebe ministração. E você tem um privilégio. E o que tem te prendido, você precisa identificar. Talvez um formato, não é? Uma situação em João 5, a partir do versículo 1 até o versículo 9, há uma história de um paralítico, que ficava à beira de um tanque, um cego, mancos e paralíticos ficavam naquele lugar, esperando o movimento das águas, chamado tanque de Betesda. Minha esposa já foi no tanque de Betesda? Conhece o tanque de Betesda? Glória a Deus. Irmãos, um dia minha esposa disse: meu filho, nós vamos para Israel. Eu digo: nós vamos, em nome de Jesus. Por isso que eu perguntei, minha filha foi no Betesda, lembrei dessa história. Eu digo: nós vamos a Israel. Vamos sim. Aí um belo dia ela disse: meu filho, apareceu uma viagem para Israel. O pastor Donato fez uma excursão, e eu peguei os boletos, o meu e o seu, nós vamos pagar R$1.000 para cada um, alguma coisa assim. Eu digo: e aí, que ano que a gente vai? Daqui 1 ano, vamos pagar e vamos. Eu fiz os cálculos. Eu digo: não, nós não vamos agora não, vamos esperar mais um pouco. Meu filho, vamos comprar, vamos pela fé, compra, vamos exercer fé. Eu digo: pois, vamos mais para frente um pouquinho, eu vou juntar mais um pouquinho de dinheiro e depois a gente exerce fé. E passou-se 1 ano, e ela diz: meu filho, o pessoal está para ir para Israel já. Eita, nós não compramos, senão nós tínhamos ido. Eu digo: pois é, minha filha, não deu certo, pensei em arrumar dinheiro e não consegui. E ela está no WhatsApp um dia de madrugada, ela diz: meu filho, eu vou para Israel. Eu digo: vou para Israel. Eu digo: o que foi que aconteceu? O pastor Donato me falou que faltou, uma mulher desistiu e precisa completar a vaga com uma mulher. E aí eu já botei meu nome lá, e ele já disse que é de Deus, e eu vou para Israel. Eu digo: glória a Deus. E eu? Homem de pequena fé. Vai só pagar as passagens, as parcelas e aprender. A próxima vez pagar e ter o prazer de ir também. E foi para Israel. E eu fui ministrado em fé. Toda vez que ela mandava uma foto, eu me alegrava com ela lá. E disse: um dia eu vou a Israel. 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 Eu não vou perder mais a oportunidade. No dia que tiver. E muitas das vezes, irmãos, eu dizia que a minha esposa era a minha dose de ousadia e de fé. E o Senhor me corrigiu isso. Eu entendi
que eu preciso também exercer o sacerdote de fé, de ousadia na minha casa. Também. E eu vou em Israel. E quem vai também diz amém aí, eu vou em Israel, amém. Ore pela paz em Israel e vá. E o que me prendia naquele tanque, né, de Betesda, né, que o Senhor chegou para fazer o milagre de me levar a Israel, e eu não entendi, porque eu tinha um formato para ir em Israel. Para ir em Israel, o anjo tinha que bater na água e eu tinha que me jogar. E toda vez que eu ia me jogar, alguém chegava primeiro. Era mais ou menos isso. Eu estava preso em uma convicção, em um formato de Deus fazer o milagre. É como se só desse para ir se tivesse dinheiro, se tivesse preparado financeiro para ir. Não desse para ir com o milagre de Deus. E isso me impediu de ir. Mas em nome de Jesus não me impedirá mais. Porque essa fé já foi construída. Em nome de Jesus. O que tem te impedido? Que Jesus tem chegado até você e você ainda está esperando o anjo balançar as águas. Jesus fala contigo e tu diz: Senhor, mas eu não consigo entrar nas águas, eu não consigo ter o milagre. E Jesus diz: quer ser curado? E ele ainda diz: não tem ninguém para me ajudar a jogar no tanque. Jesus vai para ele: abençoado, levanta, meu irmão. Tu está falando com o homem da cura, irmão. Tu ainda está querendo anjo. Nós temos um formato. Eu só posso ir em um lugar se o dinheiro sobrar, se eu pagar a energia, a água, e aí quando sobrar eu vou. E por isso nós não temos vivido milagres extraordinários em nossas vidas, porque a nossa convicção tem paralisado o extraordinário de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que toda prisão que tem te prendido na beira do tanque, que toda prisão que tem te paralisado na beira do tanque, e que tu está há anos e anos esperando alguém te levar e te botar lá, e que Jesus já está aí operando um milagre na tua vida, que isso seja sanado hoje, que hoje tu exerça a tua fé e coloque a tua mão na tua fé e diga: agora eu vou, porque o Senhor anda comigo e Ele é poderoso para fazer o milagre da minha vida. Um posicionamento de fé, uma ousadia de fé. Irmãos, há um espírito demoníaco que quer nos paralisar, irmãos, chamado medo. E não tem nada a ver com irresponsabilidade, viu? Agora, a Juliana vai comprar agora sem, não, o pastor falou que é só pegar as parcelas e ir que o negócio vai. Vigia, né, Juliana? Não tem nada a ver com irresponsabilidade. Não estou chamando ninguém para ser irresponsável, mas para ter uma ousadia de fé. Vai caminhar sobre as águas, sim. Vai sair da mesmice do dia a dia para viver o sobrenatural de Deus. Números 14. O Senhor tem uma palavra pesada para Moisés. Números 14, 20, o Senhor respondeu. Moisés chora pelo povo para o Senhor não destruir. E o Senhor diz assim, Números 14, 20. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Diga misericórdia. Se nós temos tratado o Senhor com desprezo, que a palavra do Senhor diz: aquele que despreza eu desprezarei, aquele que me honra eu o honrarei. Mas ele dá uma ressalva, versículo 24: mas como o meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão.
Mas como o meu servo Caleb não tem um espírito de engano, não tem um espírito de medo, não tem um espírito de falta de fé, não tem um espírito de pobreza, não tem um espírito de escassez, como o meu servo Caleb tem o Espírito Santo de Deus, que dá ousadia a ele, que é diferente do espírito do mundo, e me segue com integridade, eu farei entrar. Ele sim vai viver o milagre que eu prometi para essa geração. Se você quer viver o milagre que foi prometido para ti, enquanto tu vive na terra, que nós temos uma promessa de salvação, e é maravilhosa, e não tem nenhuma outra melhor, mas tem uma promessa para viver aqui na terra, e essa eu preciso de fé também para viver ela, e Caleb tinha um espírito diferente. Busque em sua vida um espírito diferente do que o mundo prega, um espírito diferente de medo, de falta de fé. Busque o Espírito Santo do Senhor, se posicione nele, é Ele que te fará prosperar, é Ele que vai te levar a viver esses momentos extraordinários em sua vida, aqui na terra. E nós precisamos, irmãos, fazer as obras que Deus quer. E o tempo é agora. O tempo é agora. Nós não temos tempo mais para esperar. João 6, a partir do versículo 28, diz assim a palavra de Deus: então lhe perguntaram, o que precisamos para fazer as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra que Deus quer, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito, e eles lhe deu pão do céu. E declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Vamos pedir para o Senhor, para receber desse pão, esse pão que é um alimento de fé, que faz renovar a nossa fé, que faz com que a gente consiga permanecer em fé, que faça com que a gente volte para a posição de fé. Esse pão que é um pão que vem do céu, que é um milagre em nossas vidas, que faz com que a nossa vida seja um testemunho de milagre vivo. Levante no seu lugar, eu quero orar com você, e vamos pedir para o Pai, dá-nos esse pão, Senhor Jesus, dá-nos esse pão, Senhor Jesus, dá-nos sempre esse pão. Oh Jesus, Pai de amor, nos livra de toda obstinação, Senhor Jesus. Fé é contrário de obstinação, Senhor Jesus. Fé é contrário de desobediência, Senhor Jesus. Fé é contrário do medo, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, fé é o contrário, Senhor Jesus, da preguiça espiritual. Oh Senhor Jesus, nós queremos receber um pão novo nessa noite, Senhor Jesus, um alimento novo que vai nos conduzir para os milagres que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor Jesus. Dá-nos de comer desse pão, Senhor Jesus, nessa noite, um pão espiritual que ativa a nossa fé, que faz nós vermos as promessas que ainda não aconteceram como real e possível em nossas vidas, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Senhor Jesus, ativa a fé de quem não tem. Senhor Jesus, faz nascer agora aonde não existe, faz brotar agora onde não existe a terra seca, faz gerar agora, Senhor Jesus, algo sobrenatural de fé, que teu filho possa viver o extraordinário de fé, em nome do Senhor Jesus. Que a construção de fé da sua igreja, Senhor Jesus, não seja uma fé fingida, mas seja uma fé visível, como habitava em Lloyd,
vó de Timóteo, Senhor Jesus, e que foi transmitida de geração em geração, que nós consigamos também transmitir essa fé, Senhor Jesus, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, que a fé que habita em nós começa agora a gerar frutos visíveis, frutos permanentes em nossas vidas, para que seja alcançada outras pessoas, para que o Pai seja glorificado através das nossas vitórias. Em nome do Senhor Jesus, declaramos uma igreja renovada em fé, ativada em fé, crescida em fé, acrescida em fé, uma igreja que ora e vê o milagre, uma igreja que testemunha um milagre na sua casa, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios. Nós vemos o milagre, Senhor Jesus, nós cremos em Ti, e por isso nós vemos o milagre em nossas vidas, Senhor Jesus, e declaramos mesmo o pão novo hoje, um pão novo de fé, uma ousadia nova, um jeito novo, algo do céu extraordinário, alterando agora o meu jeito de caminhar em nome do Senhor Jesus. Traz uma fé nova, uma notícia boa, algo novo para que nos traza alegria, Senhor Jesus, para continuar. Testifica em sinais miraculosos em nossas vidas, vai abrindo portas, Senhor Jesus, porta de emprego, vai trazendo cura financeira, cura emocional, vai renovando, restaurando o casamento, fazendo tudo novo, Senhor Jesus. Declaramos mesmo, Senhor Jesus, que somos nós que vamos orar e as pessoas vão ser curadas. Somos nós que vamos orar e serão ressuscitados. Somos nós que vamos orar e serão reconciliados com o Senhor. Somos nós, Senhor Jesus, que o Senhor nos escolheu para ser o sal desse lugar, dessa terra, e em nome de Jesus, nos leva a crer para viver, nos leva a crer para viver, Senhor Jesus. Primeiro nós vamos crer, e depois nós vamos viver os milagres que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Dê um glória a Deus bem alto aí, aleluia, glória a Deus.